Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, recebo essa responsabilidade tão grande, esse desafio de levar a mensagem da palavra de Deus, de compartilhar aquilo que Deus coloca no nosso coração, Deus coloca no nosso íntimo, e é um desafio grande, né? Quem sempre vem aqui à frente sabe como a gente sente um peso nessa hora. Mas Deus é aquele que nos dá graça, né? Ele sempre está conosco em todos os momentos. Essa foi a promessa dele, e eu creio que Ele está aqui comigo, como está com você. Em todos os momentos Ele está conosco e Ele conduz da forma que Ele quer. Então aqui não é o que eu quero, não é o que eu penso, mas é o que Deus quer para mim, até mesmo para mim e para você nessa noite. Eu peço a Deus e sempre faço essa oração, que o Espírito Santo conduza aquilo que vai ser lido, aquilo que vai ser falado, e que no teu coração seja apreendido aquilo que for mesmo da palavra de Deus, e o que for da pessoa que está aqui, né? Que seja deixado de lado, mas aquilo de essencial que Deus tem para a sua vida. E todo começo de ano, todo final de ano e começo de ano, a gente costuma, né? Principalmente os crentes não, porque nós temos uma confiança no nosso Deus. Mas a gente ouve muitas pessoas querendo prever coisas. Não, o que vai acontecer durante o ano, como vai ser esse ano. E, em geral, né, todo mundo fica muito apreensivo e mesmo não crendo, às vezes, numa predição, vamos dizer assim, mas fica apreensivo quando ouve alguém fazer uma previsão para aquelas coisas que irão acontecer durante aquele ano. E muitos, hoje, não só nessas viradas, mas existe um grupo de pessoas, um grupo de pessoas que a gente costuma chamar, talvez você já ouviu falar, que são os profetas do caos. Você já ouviu falar nisso? Profetas do caos? Então, o que são profetas do caos? São pessoas que sempre acham que as coisas vão ficar pior do que elas estão. Por pior que elas estejam, essas pessoas, principalmente pela facilidade de disseminar informações, essas pessoas sempre vão falar que as coisas não vão bem, né? Não irão bem. Então, já no começo desse ano, eu ouvia alguém dizer, olha, assim, dessa forma, olha, esse ano de 2026, ele vai ser ruim, mas 2027 vai ser um ano pior ainda. Eu não sei, né, baseado no que essa pessoa começou a falar isso, e então eu pude falar para a pessoa, falei, puxa vida, mas nós nem começamos o ano, nós nem passamos ainda as primeiras semanas do ano, e você já está com essa visão tão pessimista, né? Se não tem, será que não vai ter nada de bom? O fato, né? O fato de nós estarmos vivos, de nós estarmos, podemos passar de um ano para o outro, estarmos aqui vivos, né? Já é uma coisa boa. Mas enfim, os profetas do caos, eles sempre olham para a realidade, olham para as circunstâncias, olham para as coisas, e eles só conseguem ver o lado negativo de tudo. E eu não acredito que isso atraia ou não atraia, mas isso é desanimador, né? Então, lá no meu trabalho mesmo, tem uma pessoa que sempre falava isso, e eu
sempre rebatia. Ela falava, olha, as coisas estão ruins, mas elas vão piorar mais ainda. Não sei se você já ouviu alguém falar isso também. Então, é um negativismo, é uma coisa que desanima, né? As pessoas que estão ao redor e ouvem isso, desanimam. Mas, para os que estão no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que olham para cima, eles sempre têm uma esperança e uma chama acesa, que seja lá como for, um ano de grandes coisas boas ou um ano de grandes dificuldades, existe uma promessa, como a gente cantou aqui. Incomparáveis são, Senhor, as tuas promessas para mim. Elas são incomparáveis. E a promessa, a primeira promessa que eu me apego é essa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a companhia de Deus, a companhia de Jesus, o fato de nós servirmos um Deus que é Emanuel, que é um Deus conosco, que não é um Deus que está lá longe, que só me julga, que só me vê como um miserável pecador, que tem que pagar muitas promessas e fazer muita coisa para que seja salvo, já faz toda a diferença. Porque esse Deus é um Deus comigo, e Ele é um Deus que já preparou e já fez tudo o que tinha que fazer. Porque Jesus disse, tudo está consumado. Então, está tudo preparado. Mas é bom que a gente reflita nesse tipo de comportamento. E a palavra de Deus, nós vamos ler lá em Números, ela nos ensina muita coisa a respeito disso. Muitas coisas Deus falou e estão registradas lá no Velho Testamento, e não é apenas uma história que vai ficar para a lenda. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele não é apenas histórias que estão lá registradas para a gente saber o que aconteceu no passado. Não, elas têm um valor didático para a nossa vida, um valor de ensino, que confirma depois todas as coisas que aconteceram aqui no Novo Testamento e nesse momento que a gente vive da Nova Aliança. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, Números capítulo 13, e aí baseado, na promessa de Deus. Quero lembrar você lá do comecinho da Bíblia, lá Gênesis, quando a gente começa a ler Gênesis, depois da história ali de Adão e Eva principal, vem a história de Abraão. E desde lá, daquele início, Deus, que é um Deus de promessas, nosso Deus é um Deus de promessas, e acima de tudo, é um Deus que cumpre promessas. Ele é cumpridor das suas promessas. Deus faz uma promessa para Abraão. Manda ele sair da terra que ele nasceu, que ele vivia com seus pais, com seus familiares, e diz para ele ir para uma nova terra. E nessa terra ele iria receber, ele iria formar uma grande nação, e ele ia receber bênçãos, e seria uma terra especial, uma terra abençoada, uma terra diferente daquilo que ele vivia. E aí, desde lá de Abraão, já existe uma nação constituída, e existe no coração dessa nação essa promessa para eles. Existe essa promessa. Mas os anos se passam, e se passam, e se passam, e muitas coisas aconteceram desde Abraão até esse povo, essa nação está escravizada no Egito. E nós não vamos passar por tudo isso, porque você conhece a história. E o objetivo não é contar a história, mas o objetivo é tirar alguma coisa da história para nós, que venha a edificar a nossa vida.
Então, nós vamos chegar aqui em Números agora, num momento em que o povo de Israel já saiu ali do Egito, ficaram ali durante anos como escravos, numa situação deplorável, onde não podiam servir a Deus, onde eram obrigados, né, a se curvar diante de um faraó e sofrendo de maneira terrível ali naquele lugar pagão, né? E aquele povo foi retirado dali por Moisés, com a mão poderosa, com os grandes feitos de Deus, por meio de Moisés. E nós chegamos aqui em Números, que já é além da história, né? Esse povo sai do Egito com a promessa de Deus a Moisés, e depois nós vamos ler lá em Êxodo, né, o trecho onde Deus fala com Moisés, e eles estão diante dessa terra prometida, eles estão diante daquilo que Deus prometeu para eles, e bem pertinho, né, estão bem pertinho disso, já caminharam um tanto e já estão próximos a entrar no cumprimento dessa promessa de Deus. Só que era algo desconhecido, era um lugar desconhecido, e eles precisavam ter conhecimento daquilo que eles iam enfrentar. Então Moisés, ele vai falar então com alguns príncipes, cabeças, líderes do povo de Israel, das tribos de Israel que estavam ali andando, e ele vai enviar esses líderes para entrar nessa terra de forma, né, disfarçada, escondida, como espiões mesmo. Talvez você já tenha ouvido falar no Mossad. Ouviu falar no Mossad em Israel? É um grupo de inteligência, de espiões, que eles penetram em vários lugares. Talvez você tenha assistido algum filme sobre isso, e é impressionante como eles trabalham, a inteligência que eles usam, e mais ou menos é isso, né? A gênese ali do Mossad, ali naquele povo de Israel. E Moisés então dá essas seguintes instruções para aqueles cabeças, né? Disse que isso não era do coração de Moisés. Quando nós vamos começar a ler o texto, você vai ver, isso vinha do coração de Deus para o povo, era a instrução de Deus, porque nós vamos lembrar que aquele povo não estava andando ali nas instruções de Moisés, eles estavam ali sob a autoridade do Deus Todo-Poderoso. De dia era aquela coluna de dia era a coluna de fogo, não é isso? E à noite era o contrário, né? Enfim, Deus estava sempre à frente deles, Deus estava conduzindo eles. E aí no capítulo 13 de Números diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Só até aí, por enquanto. Então essa foi a instrução. Haveria de mandar homens e líderes, não era qualquer homem, eram líderes das tribos, de cada tribo, e depois aqui durante os próximos versículos vão sendo, vai sendo dito o nome de cada um desses espiões, e eram 12 no total, né, o número das tribos, e eles tinham que entrar ali naquela terra, e entrando ali na terra, né, o que Moisés queria saber, né? O que ele queria saber ali, quais as informações que ele queria ter da terra. Então, se você pular agora lá para o versículo 18, ele diz assim: vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, e se é forte ou fraco, se poucos ou muitos,
E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habitam, em arraiais, em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela matas ou não? Tende ânimo, trazei do fruto da terra. Até aí. Então, pelo que a gente vê aqui, que Moisés começa a falar para aqueles homens as informações que ele queria, eles não sabiam nada. Nada. Então, você já imaginou entrar numa guerra sem conhecer absolutamente nada do seu inimigo? Porque a estratégia maior dos guerreiros, daqueles que vão à guerra, é saber como é o exército, o que eu vou enfrentar, como aquele exército está armado, quais as estratégias que aquele exército tem. E aqui, pelo que Moisés quer saber, eles não sabiam absolutamente nada. E eles dependiam totalmente daquilo que esses homens iam trazer, para poder então se posicionar e poder avançar e entrar naquela terra. Então, o que acontece? Esses homens entram na terra, de maneira, lógico, um espião, você sabe que ele não mostra a sua identidade, ele entra de uma forma disfarçada. Eles entraram ali e começaram a pesquisar, olhar e ver. E quando eles se depararam com tudo que tinha na terra, eles ficaram surpresos, porque Deus havia prometido algo bom, mas aquilo ali era excelente, era muito mais que bom para eles. E como havia sido prometido desde o início, era uma terra que manava leite e mel, né? Então, uma expressão de uma terra frutífera, uma terra fértil, uma terra abençoada, uma terra em que qualquer um que vai habitar quer estar ali, né? Porque principalmente no deserto é muito complicado se você vai para um lugar estéril, muito difícil. E havia a promessa de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, deixando ela marcadinha aqui em Números capítulo 13, lá em Êxodo, né? Além daquela primeira promessa lá que Deus fez a Abraão, fez a Isaac, fez a Jacó, quando o povo de Deus está saindo, né? Está prestes a sair ali do Egito, Deus diz a Moisés, assim dirá, capítulo 3, do 15 ao 17, se você quiser acompanhar. Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Heveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Então havia essa promessa já para Moisés, e Moisés transmitiu isso para aquele povo. Então eles não eram ignorantes quanto àquilo que Deus havia prometido. E aqui estava, eles chegaram lá naquele lugar e ficaram ali por volta, né, entre ida e vinda e estadia naquele lugar, por volta de 40 dias. E ao cabo de 40 dias, eles voltam, né? Depois de 40 dias eles voltam, e eles voltam com o relatório, né? Assim, quando alguém vai fazer inspeção numa obra, ela tem que trazer o quê? O relatório.
nos órgãos, se você trabalha no órgão público, é desse jeito. As pessoas vão, veem o que aconteceu, descreve direitinho ali e traz, né, para as chefias aquilo que elas viram, aquilo que elas constataram. E esses espias, que eram 12, chegam diante do povo, né? Chegam diante de Moisés, chegam diante do povo de Israel e começam a relatar. E eles falam, né? Vamos voltar aqui para o texto. Vamos voltar aqui para o texto. A partir do 23. Depois vieram, né, falando deles, até o vale de Escol. E dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e filhos. Então daí já você imagina, esses homens estão chegando, eles chegam com um ramo da videira, né? E nesse ramo, talvez eles quiseram trazer o ramo junto, né, para não prejudicar aquele cacho de uva especial que eles encontraram. E diz que eles colocam esse ramo sobre uma vara e 2 homens trazem esse ramo, porque foi um dos pedidos de Moisés: olha, me traga os frutos lá da terra para eu ver o que tem lá. E logo de cara eles chegam com isso e já dava para ver mais ou menos o que tinha naquela terra. E eles começam então a relatar, e a partir do versículo 25, nós vamos para a leitura agora, o relatório dos espias. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, eles dão essa primeira impressão para Moisés e a congregação. Olha, a terra é muito boa. Mana, leite e mel, sim, é frutífera. Olha aí, olha o tamanho do fruto. Olha que fruto que essa terra dá. Porém, aí eles começam então a descrever uma realidade. Eles não estavam mentindo. O que eles viram com os olhos naturais, com os olhos, a realidade daquele lugar era terrível. Primeiro, a terra era totalmente habitada. Nas montanhas, no mar, perto do Jordão, tinha habitantes. O povo era um povo guerreiro, né? Os amalequitas eram povos guerreiros. Ali tinha um povo que chamava-se povo de Anak, né? Geração de um povo que era tipo gigante. Era gente grande, gente muito alta, né? Os estudiosos diziam que eles tinham um pescoço muito comprido. Eu até procurei alguma figura, mas não encontrei, né? Mas enfim, eram homens enormes, com mais de 2 metros de altura. Então esses espias, esses homens, eles olham para aquilo, eles ficam abismados. Outra coisa que eles perceberam, ali não eram arraiais, não era ajuntamento de povo que morava ali, desprotegido, não. As cidades eram cidades fortificadas, isso é, cidades muradas, muito bem preparadas para a guerra. Você vai
Jericó. Como era, as muralhas que tinham, os muros que tinham que ser transpostos. Então, eles colocam isso e descrevem toda essa realidade tão dura. Então, é como se eles dissessem assim: olha, a terra é maravilhosa, mas pelo que nós vimos, nós não vamos conseguir entrar lá. Não vamos, porque cidades fortificadas, muitos guerreiros, muita gente, nós não vamos conseguir entrar. Nós não vamos ter força, exército para vencer esse povo. Só que eles estavam esquecendo de uma fala lá no começo, que nós lemos. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então isso já era a promessa de Deus. Meu irmão, tem promessa de Deus para a sua vida? Existe promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida? Existe, né? Aqui estão todas as promessas de Deus para a nossa vida, estão nesse livro. Mas eles tinham esquecido disso, desse pequeno trecho daquilo que Moisés transmitiu a eles. Olha, vocês vão para uma terra, espiar a terra que Deus vai nos dar. Mas eles não pareciam, eles olhavam aquela terra com os olhos físicos, os olhos naturais. E nós, irmãos, o que acontece com a gente muitas vezes, né, no começo do ano, e essas pessoas que olham para a realidade, nós olhamos para a realidade, e a nossa realidade, realmente, se a gente for olhar, nós vamos encontrar muitos poréns, e nós vamos talvez desanimar e achar que nós não vamos conseguir. E muitos já entram o ano num sentimento de derrota, num sentimento de meio que depressivo, porque se o ano passado foi ruim, talvez esse será pior. E assim era aquela visão desses 10 homens. A terra é boa, mas nós vamos perecer. Se a gente for entrar lá, talvez eles tenham falado isso, né? E a Bíblia aqui não conta tintim por tintim, mas é mais ou menos isso. A partir do versículo 31, ainda no capítulo 13, eles dizem assim, nós vamos pular aqui o que Caleb disse, né? Caleb já começa desde já. Caleb e Josué foram os dois que rebateram, vamos dizer assim, essa visão pessimista dos 10 espíritos. Então, antes de ler o que Caleb falou, eu quero completar ainda a visão desses 10 espíritos. No versículo 31, porém os homens que com ele tinham subido, disseram, que subiram com Caleb: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Então, essa é a impressão que eles tinham. Eles estavam diante de uma coisa tão grande, tão difícil. E eles começaram então a dizer que aquela terra não era boa, não. Que apesar de ter mel, apesar de ter figos, apesar de ter uvas enormes, apesar de ter romãs, aquela terra era complicada, porque tinha homens e homens gigantes. E eles, diante desse homem, se sentiam gafanhotos. E às vezes, meus irmãos, nós sentimos como gafanhotos, pequenos
diante das nossas grandes batalhas e das nossas grandes lutas e dos gigantes que nós enfrentamos na nossa vida. Existem gigantes enormes que nós enfrentamos. Não são gigantes físicos, é lógico, mas são coisas, circunstâncias, situações, problemas, talvez de saúde, problemas emocionais, problemas dentro do lar, problemas no trabalho, que a gente vai, parece que diminuindo diante deles e a gente se sente incapaz. Nós sentimos como gafanhotos, mesmo pequenos, e eles colocam isso e aí então aparece, né, 2 outros. De 12, 2 tinham uma visão diferente. Eu quero perguntar para você, será que Josué e Caleb, eles foram em outros lugares que os 10 não foram? Não, eles viram as mesmas coisas, eles foram na mesma terra, eles viram as mesmas pessoas, eles viram os mesmos povos. Só que, qual seria então a diferença? Porque Caleb, aqui antes do 31, quando nós começamos a ler, no capítulo 13, quando aqueles espias começam a dizer dos poréns, quando eles começam a desanimar o povo, quando eles começam a dar aquele relatório tão negativo, aquele relatório que era para desanimar mesmo, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: epa, peraí, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb levanta a voz e fala: não, gente, peraí, o que é isso? Nós não recebemos uma promessa de Deus que Ele estaria conosco? Ele iria conosco em todo o caminho, Ele seria o nosso guia, Ele estaria... E outra, não só isso, aquele povo já tinha experimentado muitas maravilhas na saída do Egito, coisas que eles nem imaginavam, né? Como passagem pelo Mar Vermelho. Deus já tinha dado essa vitória. Por quê? Porque eles não confiavam. Por falta de fé, falta de firmeza. Era uma incredulidade e principalmente, meus irmãos, nós também às vezes sofremos isso, porque nós olhamos com o olhar natural das coisas e olhamos para as circunstâncias. E eu olho para os meus problemas, e eu olho para o meu dia a dia, e eu olho para a minha realidade, e quando eu olho para isso, eu começo a encontrar um monte de porém, e eu começo a desanimar, e eu digo para mim mesmo: não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu não vou conseguir passar essa situação. E são os olhos naturais. Mas, meus irmãos, vamos mais uma vez entrar para esse ano de 2025, não olhando para os nossos olhos, pelos nossos olhos naturais, não olhando para a realidade do Brasil, do mundo, dessa confusão. Talvez você já tenha ouvido dizer: olha, as coisas são imprevisíveis, nós estamos numa corda bamba, nós estamos aí dependendo da cabeça de um louco que toma decisões sem ninguém esperar, faz o que quer, e talvez você já esteja desanimado e pensando: não tem mais jeito. Só que para nós, meus irmãos, a promessa de Deus não é para essa realidade. A promessa de Deus é para uma realidade muito mais alta. É o reino celestial, é as coisas do Senhor, é a nossa vida espiritual, é a paz no meio da luta. Então quer dizer que eu tenho que viver lá só no plano do reino de Deus? Não. Por enquanto nós estamos aqui e vamos viver nesse plano
nesse plano terrestre, mas com a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não é uma paz que vem das circunstâncias e da nossa realidade, mas é a paz prometida por Deus. É aquilo que Deus prometeu para nós, que faria para nós, e principalmente, meus irmãos, na esperança da salvação, na esperança da vida eterna, na esperança de coisas que são sobrenaturais. Porque se nós formos esperar aqui, nessa realidade, realmente nós vamos entrar num caminho de depressão e tristeza. Porque não tem esperança no homem. Não há esperança no homem. E aqueles 10 espias, eles estavam, a situação deles era a seguinte: eles estavam confiando em quem? Eles estavam olhando para quem? Para si mesmos, para a força que eles tinham, para o exército de Israel. Eles estavam olhando para isso. Eles não estavam olhando para aquilo que Deus poderia fazer, das promessas incomparáveis de Deus. Muitas vezes, pela situação, nós perdemos essa visão da promessa que Deus tem para nós. E são promessas de coisas boas, como Deus prometeu naquela terra. Sabe por quê? Deus dá coisas boas aos seus filhos. Deus não dá porcaria, coisas ruins que o diabo dá. O diabo às vezes promete coisas. Muita gente confia nas promessas dele, vai atrás das riquezas que ele promete dar, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Deus não. Deus, quando ele promete coisas boas, maravilhosas, e prometeu para esse povo essa terra. Mas havia esse olhar pessimista, esse olhar natural. Estavam confiando naquilo que Israel podia fazer, naquilo que eles podiam fazer. E aí vem então uma outra visão. Vem a visão espiritual. Vem a visão de Deus. Vem o olhar para Deus. E veio por meio de Josué e de Caleb. E Caleb já em primeira mão aqui, ele fala: olha gente, vamos parar com isso. Vamos subir, vamos andar, vamos caminhar, porque é assim que nós caminhamos o caminho de Deus. O caminho de Deus é por fé, não é por coisas que nós vemos e achamos que podemos ter o controle. Quem está no controle é o Senhor. Embora muitas vezes eu acho que eu perdi o controle, eu acho que Deus também perdeu o controle, porque está tão difícil. Mas Deus não perde o controle. Ele é soberano, poderoso, e por pior que seja a situação, Ele está à frente. E Ele nos promete o consolo e o poder dEle para enfrentarmos as lutas. E é assim que Josué e Caleb olharam para aquela dificuldade tão grande, porque eles viram os gigantes, eles viram as cidades fortificadas, eles viram um numeroso povo que eles iam tirar da terra para se estabelecer ali. Eles viram tudo isso. Só que os olhos deles estavam na fé. E lá em Hebreus, vamos voltar, você conhece Hebreus, capítulo 13, versículo 1. A fé, vamos dizer, acho que temos decor isso, A fé é o firme fundamento e a prova de coisas que não se vê. Então a fé, ela é aquela base, aquela plataforma sólida em que a nossa esperança repousa. É isso. Porque eu tenho um firme fundamento, uma firme confiança de coisas que eu espero e provas de coisas que eu não vejo. É uma coisa assim tão contraditória, aparentemente. É uma ideia, é um conceito difícil da gente até entender, mas a fé é isso. E Caleb, ele estava colocando em prática isso. Ele estava vendo uma realidade totalmente contrária ao que
enfim, ao que ele esperava. Mas ele esperava e confiava, porque o Deus que ele confiava já tinha provado que era um Deus todo-poderoso, que ele era capaz até de abrir um mar para o povo de Israel passar, e ele sabia de todas as histórias. Moisés já tinha relatado, e eles presenciaram muitas coisas. Enfim, irmãos, a visão dele era baseada nessa convicção, numa esperança e na convicção da promessa de Deus, e não naquilo que ele podia fazer, e não naquilo que o exército de Israel podia fazer. Mas é engraçado, né? Porque as coisas ruins geralmente levam a maioria. E assim, a maioria disse isso, e toda a congregação começou a convulsionar. Quando Caleb disse isso, então, o povo falou: agora sim, agora que nós vamos morrer mesmo, nós vamos morrer. Por que vocês nos trouxeram a esse lugar? Começaram a contender. Por que vocês tiraram do Egito? Para as nossas mulheres, nossas crianças, todo mundo morrer aqui? Foi para isso? Pula lá para o capítulo 14. E olha só como que eles reagiram. O capítulo 14, a partir do 10. Eles diziam assim: eles diziam isso. Toda a congregação disse que os apedrejasse. Apedrejasse quem? Caleb, Josué. Porque antes de ler lá o 10, nós vamos ler versículo 6 do 14. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, quando ouviram aquele relatório, né? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Ela não é boa, na minha tradução aqui, ela fala muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. Eu queria que você grifasse isso, né? Se você estiver anotando: o Senhor nos fará entrar nessa terra e nos dará. Quer dizer, Ele vai nos dar essa terra. Olha bem as duas palavras que eles disseram, né? Se o Senhor se agradar de nós, o que vai acontecer? Ele vai nos colocar lá. Não é o exército de Israel, não somos nós que vamos entrar. É o Senhor que vai nos colocar lá. E Ele vai nos dar a terra. Não somos nós que teremos que tomar. É Ele que vai nos dar. Olha como a visão era totalmente diferente. E eles continuaram, né? Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Porque a visão daqueles espias, 10 espias era que estavam como gafanhotos. Porquanto, olha só a visão de Josué e Caleb: porquanto como pão os podemos devorar. Como pão podemos devorar esse povo. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então, foi uma mensagem de fé, irmãos, uma mensagem de ânimo, uma mensagem baseada nas promessas de Deus, porque eles não estavam pensando na força do homem, eles estavam pensando no poder de Deus. E eles falaram isso. Mas, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. A revolta era tão grande que eles queriam acabar com a vida de Caleb e de Josué. Porém, a glória do Senhor apareceu na frente da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim? E a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele,
com pestilência os ferirei, e os deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então, Deus se revolta com aquele povo, como muitas vezes aconteceu, né? E Deus fala: olha, esse povo aí não tem jeito, é um povo rebelde. Apesar de tudo que eu fiz, é como se você ajuda uma pessoa, não sei, já aconteceu isso com você? Você ajuda uma pessoa numa situação difícil e depois você leva na cara daquela pessoa algum desaforo, dizendo: olha, tá vendo, você fez isso, olha a minha situação agora. Você falou para fazer isso, olha como que eu estou agora. Não sei se você já passou por essa situação. Às vezes é assim, você vai tentar ajudar e leva. E o povo estava fazendo isso com Deus, porque eles estavam desprezando a promessa de Deus, desprezando os feitos do Senhor, desprezando tudo aquilo que Deus havia prometido. E aí então Moisés intercede, né? Como sempre, Moisés era aquele intercessor que entrava lá no meio e pedia, e rogava, e argumentava, mas Senhor, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos provar para esse povo que o Senhor é Deus? O povo vai falar que o Senhor tirou o povo do Egito para matar eles no meio do deserto. Então Moisés começa a orar e clamar e pedir, e Deus fala: tá certo, eu vou perdoar o povo, só que eles não vão. Essa promessa já não vai ser mais para eles, não vai ser para essa geração. E se você acabar de ler essa história, você vai perceber que muitos, né, depois disso, uma viagem, uma passagem que deveria ser por pouco tempo, não sei quanto, mas ela durou 40 anos. E o povo ficou ali, aquele povo ficou ali, rodeando a terra prometida, e não entraram, porque Deus já havia determinado isso. Essa geração não entra, porque é desobediente, é rebelde, é uma geração que não crê em mim. Eles não creram. Meus irmãos, a nossa fé é operante. Deus não depende da nossa fé para fazer nada, porque Ele é poderoso, Ele é soberano. Mas a nossa fé, ela é importante para Deus. Se você se lembrar lá dos evangelhos, você lembra que Jesus não operou milagres lá no lugar que Ele nasceu? E você sabe por quê? Porque o povo não acreditava nele. Olhava para Ele não como filho de Deus, olhava para Ele como filho de José. Ah, esse carpinteiro, que isso? Ele não operou milagres. Então eu quero dizer para você, Deus é todo poderoso e Ele faz o que quer, quando quer, na hora que quer, mas Ele está olhando para a nossa fé, Ele está olhando para a confiança que nós depositamos nele. E foi o que aconteceu com esse povo. Eles não receberam, não foi só por castigo, é porque eles não creram. Eles não creram na promessa de Deus, eles duvidaram do Senhor. E passados todos esses anos, o povo de Deus, com toda a incredulidade desse povo, muitos pereceram nesse deserto, por situações, você sabe, você já deve ter lido sobre o Êxodo, sobre ali o livro de Números, de Josué, e eles começam, apesar da incredulidade, porque Deus opera ou com 1000 ou com 1, Deus opera. A vontade de Deus e a promessa de Deus, ela é infalível, né? E Deus não dependia do relatório de 10 homens. Ele dependeu, vamos dizer assim, da fé de 2. Ele se apoiou na fé de dois homens.
Ele olhou para a fé de dois homens, de grandes homens, por sinal, Josué e Caleb. E passados, todos esses anos, o povo então agora já está diante da terra prometida. E se você ler lá a história de Jericó, você vai ver que o povo está começando a adentrar essa terra. E você vai se lembrar como é que foi. Foi por força? Foi pelo braço de carne? Não. Foi pelo poder de Deus. A primeira coisa que Deus fala a Josué: olha, você não vai fazer nada, você vai ficar parado. Depois vai dando as instruções, Vão rodear essa terra. Vão orar e vão fazer uma vigília em volta de Jerusalém. Vão vigiar. Vão colocar a fé em ação. Ah, Senhor, se fosse lá ainda, dos 10 espias, essa muralha não vai cair. Como que nós vamos derribar essas muralhas? Mas Josué e aquele povo que estava ali reunido, eles estavam baseados na fé, na esperança de um Deus todo-poderoso, que opera maravilhas, que é capaz de abrir mares, que é capaz de mandar comida do céu, que é capaz de derrubar muralhas, enfim, que é capaz de derrotar Faraó. É esse Deus. E o Deus é o mesmo, meu irmão. O nosso Deus é esse mesmo Deus. Ele tem grandes promessas para nós. E não são promessas aqui não, porque esse ano você vai ouvir muitas promessas. Nós já sabemos como elas são, Nós já conhecemos. Mas Deus tem promessas e Ele as cumpre. Quando Caleb entrou lá para espiar a terra, ele tinha por volta de 40 anos. Estava na meia-idade. Se a gente for contar, não sei como eram contados os anos, mas ele tinha uma meia-idade. Passam-se 45 anos. 45 anos. Quando Caleb recebe das mãos de Josué aquela terra, aquele lugar que ele foi e que ele viu e que tinha gigantes, ali ele recebe das mãos de Josué. E eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de Josué. Passado muitos anos, Moisés morre. Você vai lembrar dessa história. Josué morre. E aí passa a responsabilidade para Josué. E é uma promessa para a vida de Josué. Há uma promessa grande. Olha, você vai na força de Deus. Ele já conhecia, Ele já conhecia Josué. Vamos lá, vou abrir aqui. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Apenas ser forte, ser corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer
segundo a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Amém. Glória a Deus. Essa foi mais uma promessa para Josué. E essa, eu queria, irmãos, que esse texto você levasse para o seu coração para o ano 2025. Creia que o Senhor está contigo. Onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor estará te guiando. E ele faz uma advertência para Josué, né? Olha, seja forte e corajoso. E quando Deus faz esse tipo de advertência, a gente já fica com o nosso radar ligado, né? Vai ter coisa. Vou ter que mostrar minha coragem, vou ter que mostrar minha força. Isso quer dizer que não vai ser fácil. E as promessas de Deus para nós, irmãos, elas não excluem os nossos problemas. Elas não excluem as nossas dificuldades. Não se trata de um evangelho triunfalista, onde só se vence sem batalhas. Não, as batalhas são grandes, as perdas são grandes, vem tentações, vem vontade de desistir, vem tristeza, vem perdas, mas ser forte, ser corajoso, porque eu estarei contigo. Eu não vou te desamparar e você vai ser um instrumento que vai fazer o povo herdar a terra. Então você, meu irmão, minha irmã, durante esse ano, você é um instrumento na mão de Deus. Você é um vaso na mão de Deus. Você é aquele que vai ter que ser forte e corajoso, porque através do teu testemunho, pessoas irão conhecer a palavra de Deus e elas vão herdar a vida eterna. Essa é a nossa responsabilidade. Essa deve ser a nossa visão para 2025. Não ouvir os profetas do caos, que tudo vai de mal a pior. E, para finalizar, né, falei de Josué aqui, o que Josué recebeu das mãos de Deus. E Josué passa então para Caleb. Você pode abrir a sua Bíblia, para a gente já caminhando para o final, em Josué capítulo 14. Vamos lá. Depois de 45 anos, você vai ver aqui o relato do próprio Caleb, né? Depois de 45 anos, na nossa contagem, meu irmão, ele já seria um idoso, não é isso? Na nossa contagem. Não sabemos como se contavam os anos naquela época. Enfim, não importa. Ele já tinha vivido o dobro daquele tempo que ele viveu quando ele foi espiar a terra. Ele ficou o dobro daquele tempo de vida esperando numa promessa de Deus. Ele não desistiu. Você está pensando em desistir dessa caminhada? Vixe, Jesus prometeu que ia voltar há muito tempo. Ó, já vi passar anos e anos. E vem ano e passa ano. Mas eu não estou vendo essa promessa cumprida. Firme nas promessas de Jesus. Não é isso que a gente canta? Vamos estar firme na promessa de Jesus. Não se firme nas promessas de homens. Não olhe para as circunstâncias. Não pense que coisas vão melhorar mais ou piorar mais, as coisas vão acontecendo, a história vai desenrolando. Mas Deus estará conosco nessa promessa. E Ele nos dará aquilo que Ele tem preparado, que é a promessa infalível dEle, como Ele deu para Caleb. A partir do versículo 6, Josué dá Hebrom a Caleb. Chegaram os filhos de Judá a Josué, era a tribo de Caleb, né? Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse:
tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. 45 anos depois, ele fala para Josué, vamos lembrar? Vamos lembrar da promessa de Deus lá em Cádiz, quando nós voltamos e todo mundo disse que a gente não ia conseguir, que eram gigantes, que a terra era fortificada, que os povos eram muitos. Você pode ler na sua casa durante a semana esse entre-meio aí, que é maravilhoso. Entre-meio dessa história. Você lembra, Josué, o que Moisés nos falou? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Lembra como ele falou? Vamos, gente, vamos subir. Nós vamos conseguir. A força é de Deus, o poder é de Deus. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eu fico emocionada, irmãos, quando eu vejo isso, porque nós vivemos um tempo de tanta desesperança, de tanta falta de fé, de falta de confiança, onde as pessoas não olham para Deus. Mas Caleb diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Mas passado tudo isso, passado todas essas lutas, enfrentado tudo que eles enfrentaram, ainda ele dizia: eu estou forte. E ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte. Era o monte onde os gigantes viviam, os anaquins. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Amém. Com 85 anos, ele não queria aposentar. Eu não vou aposentar. Eu não vou ficar sentado na cadeira, eu não vou descansar, não. Me dá aquele monte, porque é lá que eu vou com esse povo. Eu vou guerrear. Meu irmão, minha irmã, não importa a tua idade não, viu? Não importa a situação. Se você tem essa fé no teu coração, essa confiança, e eu quero me inspirar nessa fé, porque eu também não tenho. Eu quero me inspirar e olhar para a fé desses homens que enfrentaram gigantes naturais, cidades, guerra, enfim, inimigos poderosos. Mas Deus Todo-Poderoso cumpriu a sua promessa e deu a eles aquilo que ele tinha dito que daria. Meu irmão, anos se passaram. Desde a promessa de Abraão até chegar em Moisés foram quase 500 anos. Não foi pouco, não. A vida do cristão é uma vida de perseverança, fé e paciência. Talvez você esteja querendo, uma bênção instantânea. E as pessoas dizem que hoje nós temos esses acessos às coisas muito instantâneas, nós temos pressa de tudo. Nós não temos paciência.
Mas a fé em Deus e as promessas de Deus são alcançadas com perseverança e paciência. Não olhando para os montes, para os gigantes, para as cidades fortificadas, mas olhando para o Senhor. Agora, não temos mais cidades fortificadas, nem gigantes a vencer, nem anaquins. Mas nós temos uma promessa na nossa vida, que é uma promessa de vida eterna. Jesus veio e prometeu para nós um lugar preparado especial. E ele disse lá no Evangelho de João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse desse jeito, eu falaria para vocês. Mas eu vou preparar um lugar. Existe um lugar, uma terra prometida, que não é um lugar geográfico, não é um local físico, e nós não somos o povo de Israel, de sangue, não somos mais. Nós somos uma nação comprada por Deus, e seja lá qual for a nossa etnia, a nossa raça, a nossa cor, a nossa condição financeira, seja lá qual for, apenas Jesus diz assim: crede em Deus e crede em mim. É apenas isso. E você vai receber essa coisa tão maravilhosa, que é vida eterna. Então, meu irmão e irmã, vamos colocar a nossa fé em ação? Vamos olhar para isso? Você está esperando só aqui? A nossa vida aqui, ela é breve. A palavra de Deus diz que ela é como erva. Ela está muito viçosa hoje, daí a pouco ela começa a murchar e ela se vai. E isso vale para todos nós que estamos aqui. Mas há uma promessa especial de uma terra que mana leite e mel. Lá em Apocalipse diz que essa terra é de ouro, é de jaspe. Jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Jamais se contou ao mortal. Nossos olhos físicos e nosso pensamento natural não é capaz de avaliar o que Deus tem preparado para nós. Mas é na fé, na mesma fé, a inspiração de Josué e de Caleb. Porque aquela terra prometida, irmãos, ela é uma figura, ela é um símbolo daquilo que Deus promete para os seus. E vai além, né? Porque aquele povo ali de Israel, eles viveram e morreram, e gerações foram passando, mas a promessa de Deus para nós é uma vida eterna, é a eternidade, é aquilo que tem no coração do homem, é aquilo que tem no meu coração e no seu coração, não é isso? Não é a eternidade que nós desejamos? É isso que Deus nos promete. Mas para isso, quero deixar um último versículo para você. Está em Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. É assim que nós vamos conseguir, com fé, com perseverança e com paciência, essas três coisas. Porque é isso que eu vejo na vida de Caleb e Josué. Fé, perseverança e paciência. E muito trabalho, né, irmãos? Muita luta. 2 aos Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, esquece os profetas do caos. Não olhe para as previsões negativas que estão por aí. Não pense naquele governante que está ali, que talvez muitos tenham medo. América Latina está com medo. Groenlândia, dinamarqueses estão com medo. Não pense nisso, meu irmão. A nossa vida é muito
mais além disso. Não atente para essas coisas visíveis. Vamos viver esse ano, dia a dia, olhando para o alto, baseado na promessa que Deus fez, principalmente a Josué. Ser forte, ser corajoso. Olha, eu vou estar com você. Onde você colocar a planta do teu pé, eu vou estar com você. Mas, fé, confiança, obediência. A fé leva à obediência. Não seja rebelde. Não se revolte contra o Senhor e não pense, não tem jeito. Porque para nós as promessas não são para este lugar. É para o reino celestial. O reino de Deus, ele não é feito de coisas materiais. Não é disso. Ele não é comida. Ele não é isso. Ele não é riqueza. Ele é paz. Ele é justiça. Ele é amor. É isso que é o reino de Deus. Amém? Vamos nos levantar, vamos orar. Talvez você já entrou nesse ano com muitas dificuldades, com muitos desafios. E eu queria desafiar a igreja agora.